Olá, começa agora Negócios e Carreira, um projeto voltado para homens e mulheres de negócio e você profissional que deseja crescer verdadeiramente no mundo dos negócios. Negócios e Carreira, oferecimento DP Total Consultoria, Galante Design, Olho de Tigre e Agência de Talentos e Competências. Olá, Negócios e Carreira. Hoje eu convidado especial, alguém que compreende muito sobre a área de vendas, negócios, e ele já foi boxeador. Eu estou aqui com o Roque, mas não é o Roque Balboa, não. Vai lá, Roque, se apresenta um pouquinho. Olá, tudo bem a todos? Meu nome é Roque Silva, eu estou aí há 20 anos na área comercial e agora estou à frente da empresa New Gates, que trabalha com vendas corporativas voltadas para a pessoa jurídica. Ok. Ô, Roque, me diz uma coisa, houve uma mudança em termos da questão de vendas, né? Antes, os vendedores, eles saíam a campo, né? Eu tinha um tio que ele vendia fita cassete, então ele tinha lá uma mala. Ele viajava, ganhou muito dinheiro vendendo as fitas cassete e houve uma evolução em termos de estratégia de venda. Hoje eles chamam isso de venda consultiva. Esse é o nome que é dado para o modelo novo de venda? Como que é isso? É isso mesmo, Douglas. Na verdade, as outras formas de vender, elas ainda existem, porém, atualmente, a venda consultiva é aquela venda que vem identificar qual que é a necessidade do cliente para apresentar uma solução para esse cliente. Então, essas soluções, elas são de acordo com o que aquele cliente realmente precisa. E me diz uma coisa, e o cliente, ele sabe o que ele precisa? Porque geralmente o cliente é meio confuso, né? Ele quer, vamos pensar o seguinte, no Brasil, né? Se não viesse a inovação, se você chegasse para um cliente e falasse assim, que tipo de comida você quer? O brasileiro ia falar o quê? Arroz e feijão, porque é o que ele conhece. Agora, se não viesse a inovação, os formatos diferentes, nós não teríamos essa variedade de alimento. Como que é também o comportamento do empresário que não sabe o que quer, né? E aí onde que entra o papel do vendedor consultivo para ajudá-lo? Maravilha, Douglas. O cliente realmente muitas vezes ele não sabe que tem a necessidade. A venda consultiva ela vem desde uma venda para uma pessoa física, uma pessoa comum, até para uma grande empresa. No caso da empresa, é muito importante que você consiga entender, fazendo um diagnóstico de quais são as reais necessidades e o que é que aquela empresa quer alcançar. E assim, dessa forma, apresentar soluções que venham a melhorar os resultados da empresa, que venham atender aquilo que realmente ela necessita. Só que muitas vezes aquela empresa não sabe muito bem qual é a necessidade que ela possui. E isso você vai identificar através da consultoria. Então, a consultoria ela vem de acordo com a identificação de necessidades. Sim. E me diz uma coisa, quando você fala em consultoria, né? Os meus filhos sempre brincam comigo, né? Sempre gostei de trabalhar de blazer, terno, gravata, essas coisas. E aí meus filhos de vez em quando gostam de tirar uma comigo, né? Porque eles têm 11, 13 anos. E há um tempo atrás eles falavam assim, pai, quem que você é? Você é advogado? Você é pastor? Quem que você é? Aí eu falei assim, não, filho, o pai é consultor. Aí ele falou assim, consultor Jequiti, né? E aí eu dei risada porque é o que ele ouvia falar no comercial. Até a venda de cosmético, a venda desse tipo de produto, ele já é voltado para uma venda mais de diagnosticar mesmo, identificar a necessidade, não é isso? Perfeito. Então, como você falou, a venda de cosmético ela também é uma venda consultiva, mas naquele caso, aquela consultora ela vai identificar com uma pessoa específica se ela precisa de determinado cosmético para alcançar um objetivo, na maior parte das vezes, estético. Quando a gente entra na venda consultiva voltada para empresas, nós precisamos de outras competências para conseguir identificar aquelas necessidades, porque muitas vezes essa necessidade é na área financeira, você precisa se aprofundar um pouco no que ocorre naquela empresa financeiramente, ou de repente ela pode ser na área de marketing, pode ser na área de RH, e aí então esse conhecimento técnico, aliado com a experiência e com a identificação que vai acontecer em várias conversas com aqueles gestores da empresa, através disso você consegue entender quais são as possíveis soluções e quais são as melhores oportunidades para gerar resultado para aquelas empresas.
A ideia da venda consultiva, trazendo para esse novo conceito, porque ela é uma venda diferenciada, né? Não é aquela venda de empurrar um produto e forçar uma negociação, aquela venda onde que o cliente acaba não tomando muita consciência, não é? Ele acabaria, na venda tradicional, comprava-se promoção, não é? Você passava na frente das lojas, você identificava cartazes de 10, 12 vezes, 30 vezes aí, e você acabava comprando um benefício ou até mesmo um parcelamento, né? A venda consultiva, ela tem um público específico? Como que é isso dentro do mundo empresarial? Como que é? Perfeito, Douglas. Muitas vezes, quando tem uma promoção, que é uma ação de marketing, a pessoa ela passa num varejo, por exemplo, e faz a compra, a gente até fala que aquilo nem mesmo foi uma venda, foi tirar um pedido, porque o próprio cliente comprou através de uma ação de marketing e aquele vendedor dentro do varejo ele acabou atendendo para tirar aquele pedido. Na venda de impacto, que é a venda tradicional, aquele vendedor com muitas habilidades de persuasão e negociação, ele realmente vai colocando aquilo que ele quer vender para o cliente. Então, nessa venda, o esforço maior está no fechamento de venda. Na venda consultiva é o contrário, você identifica a necessidade, mostra para o cliente que aquilo é uma necessidade, faz com que ele tome consciência e apresenta uma solução. E a partir do momento que você apresenta a solução, o cliente sabendo que ele precisa daquela solução para alcançar o resultado específico, ele faz a compra. Então, na venda consultiva, o que muda é que você se esforça mais para entender a real necessidade do cliente e apresenta uma solução, sendo que o fechamento será a menor parte do esforço, porque naquele momento o cliente realmente já quer adquirir aquele serviço ou aquele produto. Hoje, a característica do vendedor para a venda consultiva, você falou muito sobre competências, né? Então, digamos assim, a adaptação do vendedor, do velho vendedor, aquele que falava muito do produto. Falar de produto hoje, o cliente ele sabe muito mais do que o próprio vendedor, porque ele entra na internet, ele faz uma pesquisa, ele vai no Google, ele sabe de todas as características, garantias, satisfação do cliente, ele investiga isso. Então, ele vai muito mais informado do que o próprio vendedor em alguns casos. Agora, quais competências o vendedor, para questões de vendas consultivas, o que ele tem que ter de diferencial? E é possível um vendedor tradicional, vendedor com a mentalidade do século passado, se adaptar para a venda desse século? O que você me diz sobre essa mudança comportamental? Douglas, essa pergunta ela é fundamental. Porque o que acontece? O vendedor tradicional, ele tinha como característica não ouvir o cliente, mas sim falar sobre o seu produto, falar sobre a necessidade para conseguir chegar até o fechamento. Na venda consultiva, é muito importante que você faça uma escuta ativa, que você escute o seu cliente e a partir daquele momento que você faça perguntas para identificar quais são as oportunidades, só que ela não começa no contato com o cliente. Na venda consultiva, por exemplo, na área corporativa, você começa primeiro estudando aquela empresa, você precisa entender qual segmento que aquela empresa atua, qual a história da empresa. Tem todo um trabalho de bastidor ali, então. Qual que é a cultura da empresa, como é que está a economia em relação àquele mercado, para depois ir preparado para frente do seu cliente. A partir do momento que o cliente entenda que você se interessou realmente pela organização dele, no caso, falando em vendas corporativas, aí sim ele vai se sentir confortável para abrir algumas informações que são necessárias para que você descubra quais são as necessidades e posteriormente venha apresentar uma solução adequada. E os vendedores tradicionais, eles estão evoluindo para a venda consultiva? O que você percebe isso? Você que já liderou grande grupo de profissionais, né? Você já viajou bastante em outras cidades, outros estados, para treinar vendedores, consultores, né? Você já deu muito feedback sobre isso. O que você percebe de comportamento? E se esses vendedores eles estão se adaptando ou nós temos que trazer e formar pessoas novas para esse tipo de venda? Perfeito, Douglas. Alguns vendedores tradicionais eles já estão numa zona de conforto e há muito tempo vendendo aquele formato antigo. Só que hoje isso gera algum desconforto para esses profissionais porque os resultados não são os mesmos. Então, a partir do desconforto, você pode gerar uma conscientização. Então, por um lado, eu tenho uma pessoa que eu venho a treinar que ela não tem experiência. Tá. Isso tem um lado bom porque você consegue ensinar a partir de praticamente do zero. Ela está mais receptiva, né? Ela está mais receptiva. Mas, do outro lado, eu tenho uma pessoa que tem larga experiência com vendas
que ela tem técnicas, ela tem conhecimento de clientes, porém ela é menos receptiva porque ela está acostumada com aquele modelo tradicional. E o que faz com que essa pessoa se torne receptiva a aprender novas técnicas? A partir do momento que ela percebe que aquela maneira, aquela forma com que ela vem trabalhando não surte mais os mesmos resultados. Então, muitas vezes, é mais doloroso você, para aquele profissional, você transformá-lo de um vendedor tradicional para um vendedor consultivo. Porém, aquele profissional, pela experiência, ele consegue, a partir do momento que se conscientize e reformule, faça uma reengenharia com a postura dele, ele consegue alcançar novos resultados. E a partir do momento que ele alcança novos resultados, ele começa a estudar essa área e também, se ele trabalha numa equipe de vendas, ele também faz com que outros queiram seguir o mesmo exemplo para voltar a ter os resultados positivos do passado. Sim, então o que você diz é, então, o vendedor tradicional, ele precisa, então, sofrer um prejuízo financeiro em relação às metas dele, vamos falar assim, não é? Ele tem que diminuir a venda dele, sentir no bolso o prejuízo para que ele aceite a importância de mudar a forma de abordar o cliente. É isso, não é verdade? Na maior parte dos casos é isso que vem acontecendo. Porque a partir do momento que a pessoa tem resultados positivos, ela não está aberta para trabalhar novas técnicas e ter novos aprendizados. Mas quando uma pessoa não tem os resultados que ela tinha no passado, e ela começa a buscar novas soluções. E aí ela se abre para um novo conhecimento. E qual é o perfil de profissional ou idade que você, com a tua experiência na área comercial, na área de negócios, você percebe que consegue gerar mais resultado? Existe um perfil? Existe uma faixa etária? O que você me diz da característica comportamental, personalidade? O que você me diz a respeito desse tipo de profissional para o mundo moderno de vendas consultivas? Então, Douglas, depende do produto e do serviço. A gente tem profissionais que são bem novos, aí, de gerações mais modernas, que conseguem evoluir para buscar esses resultados. Mas tem muitos profissionais que são mais velhos que também têm uma experiência que vem agregar. Sim. Mas é muito específico. Por exemplo, se eu venho fazer uma venda corporativa, eu tenho que ser um profissional que tenha uma boa formação. Porque ali vou sentar com gestores, com governantes das empresas. Os líderes das empresas são coordenadores, gerentes, diretores, empresários. É o alto escalão, né? É o alto escalão. E ali a conversa ela fica muito mais técnica. Então, para eu conseguir conversar com um profissional da área de RH, que tem uma formação muito ampla, eu preciso conseguir falar na linguagem dele. Para eu conseguir falar com um profissional da área financeira ou da área de marketing, eu preciso conseguir falar na linguagem que fique claro para ele. E para que eu consiga fazer isso, para que esse profissional que venha trabalhar com venda consultiva, que trabalhe, consiga alcançar resultados perante os líderes das empresas, ele precisa ser qualificado. Sem a qualificação, ele tem dificuldade para chegar lá. Agora, é muito importante mapear quais são as competências que aquele profissional tem para entender o que você pode desenvolver nele. E você é o expert em mapear competências e desenvolver resultados em pessoas. Sim, e uma coisa interessante, por exemplo, você fala sobre a competência, né? E uma das competências relevantes para que eu consiga me tornar um bom vendedor, sim, a flexibilidade, a resiliência, a capacidade de se adaptar. Tem que estar muito forte emocionalmente, porque um vendedor, ele escuta muitos nãos. Muitos nãos. Mas agora um vendedor que, quando você fala sobre isso, aí tem muita PNL também e tem muito coaching. Porque o coaching, o que ele faz? Ele faz perguntas, né? Então, a venda consultiva está muito ligada a ouvir a necessidade do cliente. O coach se torna um bom ouvinte. Como consultor empresarial, eu informo as coisas, faça assim, dessa forma, desse jeito, seguindo esse cronograma, definindo essas estratégias. Isso é consultoria. Eu levo a informação. Como coach, é o movimento inverso. Você chama de o ouvir, você deu um outro... Escutativa. Escutativa. Então, eu preciso escutar mais do que falar. O coach, ele tem essa habilidade de identificar qual é o objetivo, como que você quer chegar. A venda está totalmente ligada a isso, né? Sim, ela está totalmente ligada a isso. E assim, é um desafio porque um grande profissional de vendas, normalmente tem um estudo da Harvard que mostra que os melhores profissionais de vendas eles são movidos pelo que é chamado de ego drive. Então, ego drive é relacionado com ego, quer dizer, profissionais de vendas bons eles têm um ego forte também. Isso os faz resistentes aos nãos,
persistentes, resistentes à frustração. Porém, quem tem o ego drive forte, ele gosta muito de falar sobre o seu produto, sobre a sua empresa, porque ele normalmente, o bom profissional, ele adora aquela empresa na qual ele trabalha. Só que na venda consultiva, esse ego drive ele tem que ser administrado. Esse profissional ele precisa administrar para que ele, ao invés de falar mais, ele escute aquilo que o cliente tem para dizer, faça as perguntas corretas e ali ele identifique quais são as necessidades que muitas vezes o cliente nem sabe que tem. É mais ou menos, o consultivo ele veio da área de saúde. O médico, quando ele quer saber qual o problema que a pessoa tem, ele faz perguntas. Sim, isso é uma consulta. E através da pergunta, junto com a experiência dele, ele já mapeia quais são os possíveis problemas para apresentar a solução, seja um remédio, um tratamento. E na venda consultiva é a mesma coisa. Você precisa fazer perguntas, escutar aquilo que o teu cliente fala para entender onde é que tem um possível problema, um gap e apresentar uma solução. Ok, você falando assim sobre essa questão do Ego Drive, é isso? Ego Drive, isso. Ego Drive, então ele tem lá um registro do ego muito forte, não é? Perfeito. Então quer dizer assim, vamos trazer isso aí para o mundo dos heróis, que eu gosto de trabalhar muito com os heróis. Né? Logo eu vou entrevistar o Gambit, né? Que é um outro herói aí, ele está doido para mostrar as cartas dele, né? E depois quero saber qual que é o teu herói também, não é? Tá bom. É mais ou menos assim, na venda consultiva esse Ego Drive aí seria mais ou menos o Hulk e o Dr. Banner. Então, ele é o Hulk, ele é explosivo, quer ir para cima, mas para ele conseguir fazer uma venda, ele tem que ser mais Dr. Banner, é mais ou menos isso? Perfeito, ele tem que ser o Dr. Banner e controlar aquele Hulk que está dentro dele. O Hulk está ali, sim, mas o Dr. Banner é o racional, sim, o Hulk é o emocional. Sim. Então, a venda consultiva é uma venda muito racional. Ah, ok, tá vendo? Então, olha só, trazendo essa analogia aí, então, às vezes, esses que se impulsionam demais, faz um estrago e acaba perdendo a venda, né? Faz o estrago e acaba perdendo a venda. E eu, como estou há mais de 20 anos na área de vendas, eu também sou um bom comprador. E quando eu vou comprar, até às vezes eu estou com a minha esposa, Rock, mas você veja bem, não vá abusar um pouco, mas eu gosto de testar a técnica de vendas. Você fica testando o vendedor? Eu testo. Hoje eu testo menos um pouco, acho que eu estou ficando mais velho, depois passei dos 40, eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas eu gosto de testar para ver qual é a técnica. E normalmente o vendedor, a maior parte das pessoas que tem talento para venda, mas não tem tanta técnica, eles se desestabilizam emocionalmente quando eles começam a receber negativas e nãos, e a partir daquele momento ele se distancia da venda. Então, o profissional de vendas de alta performance precisa cada vez mais se aproximar da venda para chegar ao fechamento. Sim. Você falou sobre a sua vivência de 20 anos. Compartilha a tua formação, onde você já estudou, as tuas especializações. Compartilha isso. Por quê? O quadro Negócios de Carreira ele tem um propósito, contribuir para empresários, para que eles recebam informações técnicas, um conteúdo de valor muito grande, e para aquele profissional que quer crescer, para que ele tenha um direcionamento em relação à sua carreira. Então, fala da tua trajetória, Rock. Perfeito, Douglas. Então, eu entrei na venda há muito tempo atrás. Eu comecei na venda porta a porta, que era aquela que você pegava a mala e ia bater de porta em porta, na extinta Disapel, que era uma empresa como se fosse a Casa Bahia de hoje em dia, era líder de mercado. Tá. E a partir dali eu comecei a me apaixonar pela área de vendas. Então, fui dando prosseguimento. Comecei a trabalhar com venda consultiva já há anos atrás na área de plano de saúde, porque ali precisava ser uma venda consultiva. Sim. E ali eu segui com os meus estudos, me formei em administração, fui para a área que eu gosto, fiz uma pós-graduação em marketing na Universidade Federal do Paraná, depois fiz MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e fiz aí dezenas de cursos voltados a pessoas, a gestão e área de vendas. E nisso eu pude ter uma experiência de morar em várias regiões do Brasil. Eu morei em várias capitais, morei em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, onde eu fiquei a maior parte do tempo. E isso fez com que eu conseguisse entender que para você conseguir fazer vendas, pessoas têm culturas diferentes e formas de entender diferentemente. Se eu falo com duas pessoas, uma pode entender de uma forma, outra pode entender de outra. E um dos segredos para conseguir chegar a um bom negócio é a empatia, é você fazer o rapport, que é uma técnica de identificação, e conseguir se colocar no lugar daquele cliente. Então, acho que as pessoas pensam que a área de vendas é uma área que é fácil, mas é uma área qual a gente precisa sempre estar se aprimorando constantemente, porque você nunca chega um momento que você diz, agora eu sei tudo, eu sou o melhor profissional. Não, sempre, continuamente, essa área vai evoluindo, porque ela é ligada a pessoas e é ligada ao desenvolvimento humano.
E a venda consultiva, ela se aplica para qualquer tipo de produto? Existe alguns tipos de serviço que são mais apropriados? Por exemplo, um vendedor de rede. Já viu o vendedor de rede, claro, né? Perfeito, Ele perfeito. já tentou vender uma rede para você. Perfeito. Eu já comprei rede já, viu? Comprou. Você comprou porque foi uma venda consultiva ou foi uma apelativa, né? De tanto Olha, ele começou a dar desconto e aí você sabendo disso foi lá? Me conta isso. É interessante, assim, porque tem gente que pratica venda consultiva sem nem ao menos ter a formação, por puro talento. Eu estava morando em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e é um lugar que é constantemente quente. E lá eu tenho a cultura de se deitar em redes, enfim, mas eu sou uma pessoa que sinto muito calor, eu sou um sulista, né? Então eu gostaria de uma rede, mas uma rede que eu ficasse mais confortável. Foi quando eu conheci uma vendedora numa loja especialista em rede, então acho que talvez ela não tivesse nem o segundo grau completo. E ela perguntou assim, que tipo de rede você quer? Eu falei, opa. Está me perguntando, não está querendo me vender a rede mais cara. Então eu falei, quero uma rede que seja bonita, eu quero uma rede que seja duradoura, de um bom material, mas eu quero uma rede onde eu não passe calor. Ela falou, você sabia que existem redes onde você é feito com tecido frio, onde você consegue deitar e não sentir calor? Eu falei, não sabia. E ali ela começou a fazer perguntas. Ela começou a fazer perguntas para despertar curiosidade em você, não foi? Para despertar a curiosidade em mim. O que aconteceu? Eu comprei uma rede para mim, inclusive eu tenho essa rede até hoje, e comprei mais 3 redes. Então, quando as pessoas vinham me visitar lá em Natal, que é um lugar turístico, então tinha bastante amigo que vinha do sul e do sudeste para lá, eu os presenteava com rede. Então, as pessoas chegaram primeiro, foram presenteadas com rede que eu comprei na loja e dei de presente. Mas veja, eu entrei querendo apenas comprar uma rede, saí com 4 redes. Por quê? Porque eu tinha mais necessidade do que eu imaginava. E o desconto não teve, então? Ali não foi naquela estratégia do desconto? Como eu sou um profissional da área também, depois eu negociei, né, o desconto, a forma de pagamento. Assim eu não podia deixar passar, né, Douglas? Ela fez o esforço dela e você fez a tua estratégia de negociação. Mas eu negociei de forma suave também, porque eu estava muito satisfeito com o atendimento. E quando eu vejo o atendimento bom em vendas, eu fico até emocionado, fico muito feliz. Então eu fico mais fácil, mais suscetível a realizar uma compra. E você já demitiu vendedores que não produziam, alguns casos aí? Me fala algum caso aí de insucesso em relação ao comportamento humano. Douglas, assim, eu sempre falo que o momento mais feliz é quando você contrata um profissional. E o momento talvez mais triste é quando você precisa fazer a demissão desse profissional, mas é a vida e você tem que contratar e às vezes tem que demitir. Mas eu sim já precisei fazer demissão de profissionais por falta de performance por inúmeras vezes. Assim, vezes quais eu perdi a conta e muitos deles ainda continuam meus amigos porque não era nada pessoal, mas sim voltado a resultados. Sim, a gente está chegando aqui ao final do primeiro bloco. Você falou sobre formação, sobre qualificação, existem algumas técnicas. Vamos compartilhar isso logo após o intervalo. E eu quero que você fale da tua empresa, quais são os principais produtos, né? O que você, com o seu negócio, você pode ajudar o empresário a contribuir aí para que eles consigam gerar resultado e organizar suas empresas. Perfeito, Douglas. Obrigado, viu? Ok, então nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco.